Olá, eu sou o pastor Rui Nascimento e estou trazendo hoje a porção número 19. O título dessa porção é uma oferta. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Essa porção começa no capítulo 25. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo o homem cujo coração se mover voluntariamente dele, tomareis a minha oferta. Veja, aqui tenho a certeza absoluta que os pastores gostam demais deste versículo, para eles usarem como eles gostam nas igrejas. De todo homem cujo coração se move voluntariamente. E aqui a oferta, eu diria já que não é aquilo que muita gente acha, mas o Senhor Yeshua mesmo, quando estava numa sinagoga, ele viu os ricos colocarem os restos, aquilo que lhes sobrava no gasofilácio, e ainda assim eram grandes quantidades, e viu uma viúva pobre colocar ali 2 pequenas moedas, e o Senhor Yeshua disse: vocês viram o que os ricos deram, as sobras, mas viram aquela viúva? Ela deu tudo o que ela tinha. Bom, 2 moedas não vão fazer grande diferença na vida de uma pessoa, e a fortuna toda que você tenha também não vai fazer diferença nenhuma se você não seguir Yeshua, porque Yeshua disse para aquele homem próspero: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E o Senhor perguntou-lhe: conheces os mandamentos? Quais? Não adulterarás, não roubarás, não matarás. Isso tudo eu tenho feito desde a minha infância. E o Senhor Yeshua disse-lhe: está-te faltando uma coisa, vende tudo o que tens, dás aos pobres e segue-me. Portanto, entrega-te de corpo, alma e espírito. E o Senhor Yeshua não quer o seu dinheiro para nada. O Senhor Yeshua não disse: vende tudo o que tens e traz lá na igreja, traz lá no gasofilácio. Ele disse: dá aos pobres e segue-me. E tudo isso hoje não funciona mais. Hoje é dá para a igreja e os pobres que se ferrem para lá. Então, irmãos, isso é o que nós temos que fazer. E Deus falou: olha, essa oferta que receberás deles é ouro, prata, bronze. Era só coisa boa. Deus não estava pedindo para levarem barro, umas bacias de plástico. Não, era tudo do melhor. Ouro, prata, bronze. E aí você perguntaria: mas como é que eles, atravessando o deserto, precisavam desse ouro, prata e bronze? Para quê? E na verdade para nada. Porque não havia nada para comprar no deserto. Talvez eles estavam pensando para 40 anos depois, mas ninguém chegou lá, a não ser aqueles 2 que tiveram fé, que era Josué e Caleb. Todos os outros morreram pelo deserto. Portanto, o ouro, a prata e o bronze que eles tinham não ia lhes servir de coisa nenhuma, porque acabaram por morrer. E com ouro e com prata e com bronze, com tudo o que você possa imaginar, morreram do mesmo jeito. Mas o Senhor queria o melhor deles para construir um tabernáculo, para colocar o centro da presença de Deus no meio deles, para os proteger. E quando Deus te pede alguma coisa, Ele não está pedindo o seu dinheiro, Ele está pedindo que você se doe, que você se entregue, para que você passe a ter a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus no seu interior, para que Ele te livre de todas as coisas que possam te perturbar e todas as coisas que possam te destruir. Bom, então esta é a primeira análise. Depois nós vemos que Deus manda construir uma arca. E essa arca seria uma arca de madeira da acácia, e seria coberta com ouro por dentro, por fora, de lado. Cobri-la-ás de ouro puro. Não é ouro qualquer, é ouro puro, por dentro, por fora. Farás sobre ela uma moldura de ouro ao seu redor. E o versículo 16 diz que: então colocarás na arca o testemunho que eu te darei. Que eu te darei. Não é que eu vou te dar agora, é que eu te darei, é futuro. E o testemunho da arca, irmãos, é muito incrível, porque quando você olha para isto e lê a Bíblia com os olhos dos judeus ortodoxos, dos judeus do judaísmo, e até com muitos judeus messiânicos aí, e se você olha com os olhos das igrejas, pior ainda. Isto aqui já foi abolido, foi anulado, Jesus anulou a lei, isto não serve para mais nada, vamos embora. Mas eles estão completamente errados, porque quando você tem a revelação do Espírito Santo de Deus, o Senhor Deus te mostra o que é que Ele estava fazendo aqui, a profecia que Ele estava escrevendo aqui. Era para você, era para mim, era para todos aqueles que colocassem no seu coração o testemunho. A arca é o seu coração, a arca é o nosso coração. E qual o testemunho? O testemunho que está em Jeremias 31, 31, 32, 33, 34, onde o Senhor Deus diz que naqueles dias faria uma nova aliança. É a única vez em toda a Bíblia onde se fala de uma nova aliança. E essa nova aliança que o Senhor Yeshua fala lá depois, no final dos Evangelhos, em Lucas, em Mateus, em Marcos,
onde ele está sentado à mesa com os discípulos e diz que este cálice é o cálice da nova aliança. Este sangue é o sangue da nova aliança. É através deste sangue que os mandamentos do meu Pai vão ser escritos nos teus corações, porque a profecia de Jeremias 31 tem que se cumprir. E o Senhor diz, virão dias em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não uma aliança como aquela que eu fiz com os seus pais no monte Sinai, mas uma nova aliança onde eu escreverei os meus mandamentos nos seus corações, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Esse testemunho que Paulo fala desse testemunho, ele fala isso em 1 Coríntios, no capítulo 2, Paulo diz que eu, quando vim vos anunciar o testemunho, está dizendo, eu quando vos vim anunciar Yeshua, Jesus, ele fala o testemunho. Eu não vim com sublimidade de palavras, não vim com palavras bonitas, mas eu vim com poder e vim com autoridade para que vocês saibam que Deus me enviou com o seu Espírito. Então, ele foi anunciar o testemunho de Deus, que Paulo fala. Então, entendeu? O coração, esta mesa é o seu coração. E quando você prepara o seu coração, entrega para Deus e deixa Deus escrever as leis dele, os mandamentos dele dentro de você, que é o testemunho, que é Yeshua. Quando você dá testemunho de Jesus Cristo e diz, eu creio nesse nome, então Deus te dá, vem com o propiciatório, vem logo a seguir no versículo 17, e ele diz que estão 2 querubins, que estenderão as suas asas por cima, cobrindo essa arca, e eles estarão com os rostos voltados um para o outro, e ali o Senhor virá, diz ele no versículo 22, ali virei a ti, de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar. Esses querubins é a lei e o testemunho, é Moisés e Jesus. Os 2 querubins é o expoente máximo, é sobre tudo o que Deus falou, é o máximo que Deus apresentou, é a lei, Moisés, e a graça, Yeshua, um à frente do outro. E quando você tem os 2, então tem uma superfície de ouro dourada, como se estivesse ligando um ao outro, que é um estrado aonde Deus vem pousar e repousar para te trazer a revelação através do seu Espírito Santo. Esse propiciatório é o lugar do Espírito Santo, onde Ele te ensinará todas as coisas, como Deus fala no versículo 22. Ali virei a ti para te ensinar tudo o que eu te tenho ordenado. E o Senhor Yeshua diz, eu enviarei o Consolador e Ele vos ensinará todas as coisas. Você está entendendo o que é que o Antigo Testamento nos fala, o que é que a lei de Moisés nos fala? Você está entendendo como o Senhor Yeshua desvenda tudo quando, como Paulo fala em Colossenses, que é nele que está toda a sabedoria e toda a ciência. Sem Ele não tem como você retirar das Escrituras essas revelações. Essas revelações que te fortalecem. E quando o Espírito Santo vem e te mostra o que você tem que fazer, então Ele prepara uma mesa. E a mesa vem no versículo 23. Estou lendo Êxodo 25, para quem não entendeu. A partir do versículo 23 tem então essa preparação da mesa também com ouro puro. E o versículo 30 termina dizendo que sobre a mesa vais colocar os pães da proposição perante mim perpetuamente. Como é que Deus pode ter anulado a lei dele se ele determina que esses pães da preposição, eu te proponho o meu alimento, eu te proponho o meu pão, eu estou colocando aqui em ordem o meu pão para te dar comida, para te dar alimento, para fazer crescer em ti, prosperar em ti o Espírito. Veja que se você não comer vários dias, o seu corpo vai enfraquecer, vai cair. E se você não comer vários dias, o seu espírito vai cair também. Há necessidade de um alimento, e esse alimento não pode ser, oh, glória a Deus, aleluia, Jesus, cantar uns corinhos, isso não é alimento nenhum, isso é papo furado, isso é emoção, isso é alma. O espírito precisa de se alimentar com as leis, com as regras, com as ordenanças que o Pai deu para nós. Depois vem o candelabro. O candelabro está no versículo 31, também de ouro puro. Ele vai ter 7 lâmpadas. No versículo 37 diz que ele também lhe fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar na frente dele. Esse candelabro é colocado na frente da mesa. Esse candelabro é a luz
que ilumina as palavras do Pai. É o Senhor Yeshua, ele diz, eu sou a luz do mundo. Se o mundo quer ter luz, tem que passar por mim. Se você quer entender as Escrituras, tem que passar por mim. É o que Paulo fala em Colossenses. Se você quer ter luz sobre essa mesa, esse pão que você está se alimentando, veja, tantos judeus, tantos rabinos escreveram tanta coisa sobre as Escrituras, fazem tantos comentários sobre a Torá, e a maioria deles não vale nada, tudo é errado. Por quê? Porque eles não têm o Espírito Santo de Deus para lhes iluminar o entendimento, e então falam aquilo que eles acham do seu intelecto, mas não tem nada a ver com revelação divina. Por isso, esse povo está tão enganado. Por isso, eles continuam nessas leis que nada têm a ver com a lei de Deus, mas que são as leis ortodoxas, na verdade, legalistas. Impõem regras e mais regras que não saem das Escrituras. Esse candelabro com 7 espíritos, você vê lá em Isaías, no capítulo 11, os 7 espíritos de Deus. Nos versículos 1, 2, 3, você vê lá os 7 espíritos de Deus que repousariam sobre o Immanuel, o Senhor Yeshua. Então, quando eu estou lendo as Escrituras, e se eu estou no Espírito, o Senhor Yeshua, com o seu Espírito, ilumina essas Escrituras para que eu retire delas aquilo que elas têm como propósito, não aquilo que me interessa. Então, depois vem o tabernáculo, no capítulo 26, e o tabernáculo tem umas particularidades incríveis. No versículo 15, por exemplo, eu não vou me aprofundar muito, mas o versículo 15 diz que farás as tábuas do tabernáculo de madeira da acácia, serão colocadas verticalmente, o ser humano se coloca verticalmente. Tem o comprimento e a largura de todas elas, elas são todas da mesma largura. Cada tábua terá 2 encaixes, são encaixes para encaixar lateralmente uma na outra. E ao fazer as tábuas, vais fazer 2 bases para cada tábua. Ou seja, para construir o tabernáculo, que é a igreja, que é o corpo do Messias, eu tenho que estar à altura do meu irmão, eu não posso ser mais alto nem mais baixo, temos que ser iguais. Andai em espírito e não satisfareis os desejos da carne. Diz o apóstolo Paulo, e ele também diz que não haja entre vós vários pensamentos, mas pensai todos da mesma forma. Haja um só pensamento em vós, para que sejais fortes. Então, tem que haver igualdade entre todo o corpo do Messias Yeshua. Não tem ninguém melhor que ninguém. Se tens alguma coisa, recebeste. Se não tens, procura. A humildade é reconhecer o outro superior a você. Reconhece sempre o outro superior a você. Caminha lado a lado. As tábuas tinham 2 encaixes para você dar o braço ao seu irmão, à sua irmã, encaixarem um no outro e fecharem todas as brechas do corpo do Messias. E cada tábua tinha 2 bases, são os seus pés. Você é uma tábua tirada de uma árvore, você é uma tábua, e você tem 2 pés. E esses 2 pés são 2 sustentações, você está ali sustentado entre a lei e a graça. E se você estiver sustentado com a lei e com a graça, você dá o braço ao seu irmão e ele está sustentado na mesma coisa, então caminham juntos. Mas se não estiver sustentado na mesma coisa, não tem como caminhar junto. Por isso é que o apóstolo Paulo diz que pode, por acaso, caminhar a justiça com a injustiça. Não podes. Aquele que considera a lei fundamental e Yeshua fundamental, como está escrito em Apocalipse, a lei e ao testemunho. Aqueles que... Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e dão testemunho de Jesus Cristo. Isso é o que está escrito em Apocalipse. E Isaías já profetiza isso, no capítulo 8 de Isaías, versículo 20, ele diz: à lei e ao testemunho. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, jamais verão a alma. Jamais é jamais. É nunca. Veja, teria outras coisas aqui para falar sobre o véu, por exemplo, mas eu vou ficar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Esse véu da separação, eu vou abordar a questão do véu, que o vídeo ainda dá para fazer um pouquinho. Esse véu, está lá no versículo 33, pendurarás o véu debaixo dos colchetes e tal. Esse véu vos fará a separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Só era possível chegar ao santo dos santos o sumo sacerdote. Hoje você pode chegar ao Santo dos Santos no Messias Yeshua. Olha que chuva maravilhosa que está caindo aqui. O Senhor está abençoando, está regando essa tarde. Então, irmãos, só era possível chegar até
ao lugar santo. Mas agora no Messias Yeshua o véu foi rasgado, você tem acesso ao Pai, tem acesso ao Santo dos Santos. Então, veja, esse véu que está aqui era um véu que fazia separação. E essa separação foi rasgada no Messias Yeshua. Hoje, você em santidade pode chegar a Deus. E sem santidade você tem que chegar a Jesus para se arrepender e pedir perdão, porque chegar a Deus sem santidade ninguém chega. É destruído completamente. Tenha zelo, tenha temor, tenha tremor. Comente esses vídeos, compartilhe esses vídeos, dá o seu like, que é importante para nós. Compartilhe esses vídeos com todas as pessoas que você pensar, que querem na sua mente. Envie, mesmo para os que não são crentes, envie para todo mundo, porque de repente alguém vai ouvir e vai ser tocado pelo Espírito e diz: espera aí, talvez eu precise disto. Faça os seus comentários, faça as suas perguntas. Eu estou respondendo às perguntas mais pertinentes, logicamente, não vou responder a todas, mas tem muitos comentários e muitas perguntas que merecem toda a atenção e eu responderei a todas dentro da Bíblia. Não venha me pedir opiniões, que eu não tenho opiniões. Eu só sei responder dentro do que está escrito. Então, faça os seus comentários, faça as suas perguntas, participe. O editor vai colocar aí o link do meu site para você também poder ler os meus blogs que estão lá, ver também os livros que eu escrevi. Talvez você tenha interesse em comprar. E se o fizer, vai estar me ajudando e eu te agradeço. E que o Senhor te abençoe e que você tenha discernimento, visão, entendimento, sabedoria. Que o Espírito Santo de Deus toque o seu coração para que você também seja mais uma tábua para encaixar nesse tabernáculo que o Senhor Yeshua está construindo para naquele dia apresentar ao Pai e viver na eternidade. Shalom. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer.